Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, aula de História do Brasil, vamos para a segunda parte de ditadura militar. Então, se você não assistiu ainda a aula em que eu discuto dentro da historiografia o golpe de 64, o termo ditadura civil empresarial militar e o governo do Castelo Branco, vai na lista aí de vídeos, acessa primeiro, assiste primeiro esse vídeo para depois você assistir essa segunda parte. Vamos nessa então? O tema de hoje, especificamente dentro da ditadura civil-militar, nós vamos estudar os governos de dois presidentes. O primeiro é o Costa e Silva, que vai governar de 67 a 69, e o segundo é o Médici, tá bom? Bom, vamos lá então para falar um pouquinho do Costa e Silva, que chegou ao comando do país através de uma eleição indireta, muito constrangedora entre os parlamentares e também muito polêmica. Muitos dos parlamentares faltaram no dia da sessão porque qualquer indício de que não votariam no Costa e Silva poderia levá-los à prisão e à cassação dos seus mandatos, tá? Bom, quando a gente fala do Costa e Silva, nós estamos falando de um período também, né, que vai ser o início e a preparação daquilo que a gente chamou de milagre econômico, né, na ditadura militar, que não pega só o governo do Costa e Silva, mas que também pega o próximo governo, que é o governo do Médici, que vai até 74, que é o primeiro choque do petróleo e acaba aí com um milagre econômico de um crescimento exponencial da economia brasileira. Mas também nós temos que entender que o governo Costa e Silva é o governo que vem para alimentar essa linha dura que questionava muitos pontos da política dos castelistas, que era tido como uma classe intelectualizada dentro dos militares, e que reforçava o aumento do poder de repressão dentro das estruturas de Estado. Então o Costa e Silva é o cara que vai abrir as portas para que isso aconteça. Ao mesmo tempo, né, é um período em que há também muita contestação social, né? Então essas contestações sociais era símbolo de um diagnóstico que estava acontecendo no Brasil, que era a política de austeridade, o realinhamento com os Estados Unidos, né, a renegociação da dívida externa brasileira, a desvalorização da moeda brasileira, né, e a política de austeridade e fiscalização dos sindicatos. Então, claro que o PAEG, né, que foi o programa inaugurado pelo Castelo Branco, ele traz consequências duríssimas com relação à desigualdade social brasileira. E esses estudantes, né, operários, grupos mobilizados da sociedade civil, acabam dando um contrarrefluxo, né, indo no contrafluxo aí dessa política de austeridade. Pois bem, vamos lá então para a gente entender parte por parte, né? Bom, nós temos aí um sistema de repressão, né, que vai fazer toda a análise e fiscalização do comando brasileiro, né, do comando não, mas da sociedade civil brasileira, que era organizada pelo Médici, que já estava no comando, né, do país, e no comando do SNI, tá, que é um aparelho do próprio governo de fiscalização das medidas políticas dos agentes da oposição à ditadura. E na economia nós temos um tecnicista e um cara bastante técnico financiado pelo Instituto de Pesquisa e Pesquisa Econômica no Brasil, que é o Delfim Neto, que vai ser o responsável, inclusive, pelo programa do Milagre Econômico Brasileiro, tá? Bom, no campo parlamentar nós tínhamos uma inviabilidade da oposição, principalmente por conta da organização desse sistema de repressão que começou a enrijecer, né? Uma das medidas que nós temos aí, que eu já contei no Castelo Branco, para quem assistiu essa aula, foi a Frente Ampla, composta por JK, por Carlos Lacerda, né, por Adhemar de Barros e por Jango, inclusive para tentar viabilizar um processo de derrubada. Dentre essas pessoas, né, o JK e o Carlos Lacerda e o Adhemar de Barros, né, eles apoiaram o golpe de 64, acreditando que ia ser passageiro. No entanto, 3 anos mais tarde, eles decidem se articular num movimento civil, né, pedindo pelo fim da ditadura que já dava cara que ia ficar mais tempo, tá? Pois bem,
É claro que o Costa e Silva, tentando inviabilizar esses protestos, também baixa um decreto de censura muito grande à imprensa, né? E essa censura gigante à imprensa aí é acompanhada pelo ato institucional número 4, que viabiliza a Constituição de 67, que é uma Constituição que vem a substituir a Constituição Liberal de 46 e que tem como objetivo, claro, né, legitimar a ditadura, né? Ou seja, garantir a centralização do poder, garantir que os militares pudessem agir livremente dentro do comando do Brasil, né, sem que não tivesse uma oposição parlamentar forte ou articulada. Então a Constituição de 67, que vem junto com o ato institucional número 4, né, que regulariza como vai ser essa Constituinte, que é uma Constituinte totalmente excludente, feita pelo próprio governo, é uma Constituição que vai legitimar a ditadura, que vai tentar criar as bases políticas e institucionais para que a ditadura vigore, tá? Bom, junto com isso, nós temos que lembrar aí que existe um plano de desenvolvimento econômico e é o caminhar aí que o Costa e Silva vai organizar a economia, né, reforçando a austeridade, mas reforçando a desvalorização da moeda, dando subsídios para exportação e indo na onda do aumento do comércio internacional, que o Brasil vai tentar exportar produtos manufaturados, inclusive, né, produtos manufaturados e também, claro, a gente não pode esquecer da exportação de commodities. Então, essa economia brasileira, ela é alimentada por essa exportação que cresce cada vez mais, tanto é que no primeiro ano de governo do Costa e Silva, nós temos aí mais ou menos cerca de $1 bilhão de exportação, e depois, no final do governo, nós temos cerca de $6 bilhões de exportação no final do governo Médici. Então, para você ver como há uma potencialização das exportações, e isso, claro, reforça o crescimento econômico brasileiro. No entanto, se a gente fizer uma análise, nós vamos perceber aí que a concentração de renda aumentou, né? Principalmente que a classe mais alta brasileira, os ricos, eles controlavam cerca de 54% da riqueza durante o primeiro momento do governo Costa e Silva, e no final do governo Médici, que é o final do milagre econômico, nós temos aí cerca de controle, né, da riqueza feita pela essa classe econômica mais alta, os ricos, aumentando em 10% e vai para cerca de 65% do controle da riqueza nacional, certo? Então, ou seja, há um crescimento econômico, é verdade, né, mas esse crescimento econômico, ele é concentrador de renda. Aumentou o emprego, Cláudio? Aumentou. Mas melhorou a vida da família brasileira? De certa forma, sim. Porque como aumenta o número de empregos, mais pessoas de uma mesma família trabalham. Então isso gera uma maior renda para as famílias também, tá? No entanto, o salário médio de um determinado serviço, se você fizer a comparação, continua baixo comparado a anos anteriores, sobretudo o ano do Jango, tá? Mas antes da gente falar do milagre econômico, que não é essa parte importante agora, necessariamente, é para falar um pouco do refluxo do autoritarismo, do fechamento do regime e também da política de austeridade do PAEG. E aí nós temos, então, muitas manifestações acontecendo no Brasil, né? Então, nós temos aí uma passeata gigantesca que acontece no Rio de Janeiro, que reúne cerca de 100 mil pessoas, culminada, né, ou seja, motivada por assassinato de um jovem estudante chamado Edson Luiz no restaurante Calabouço, no Rio de Janeiro. Né? Então a polícia repreendeu os estudantes da Uni que estavam organizando uma manifestação e nessa repressão acabaram assassinando, né, um estudante chamado Edson Luiz. É claro que isso trouxe uma motivação gigantesca, onde os caras diziam que era do luto à luta, e isso culminou numa passeata que chegou a colocar nas ruas cerca de 100 mil pessoas, inclusive lideranças políticas discursaram. É claro que a ditadura não tinha muito o que fazer, né, como você vai colocar na cadeia 100 mil pessoas. Né? Ao mesmo tempo que isso acontece no ano de 68, hein, pessoal, que é um ano marcante, inclusive no cenário internacional, se a gente acompanhar o que está acontecendo, por exemplo, no Vietnã, né, é importante para a gente entender esse cenário conturbado do capitalismo mundial. Né? Então nós temos aí também a passeata dos 100 mil, greve geral dos estudantes e operários acontecendo sobretudo em Contagem, em Minas Gerais e em Osasco, que colocaram pelo menos 30 mil trabalhadores parando, né, somado essas duas
mobilizações, e a UNE começa a tentar se reestruturar na clandestinidade, tentando fazer o seu primeiro congresso na clandestinidade, que é num sítio em Ibiúna, onde grandes lideranças ali da UNE vão ser presas através de uma emboscada que os próprios militares construíram lá nesse sítio em Ibiúna. Ao mesmo tempo, nós também temos a formação das guerrilhas, tanto urbanas quanto rurais, né, pelo menos essas duas tentando se articular aí como resistência a esse fechamento do regime, que é a guerrilha de Caparaó, né, que foi um movimento até não sei nem se é organizado, mas que foi estimulado pelo Leonel Brizola, e onde esses caras tiveram treinamento militar em Cuba e voltaram para o Brasil para tentar fazer essa disputa política, né, essa disputa política e militar, e a ALN, né, Aliança Libertadora Nacional, que era o grupo de guerrilha de uma grande liderança também, bastante conhecida no Brasil, que é o Carlos Marighella, um ex-militar aí que acabou ficando na liderança. Mas claro que estava se estruturando a formação dessas guerrilhas, que nós vamos falar dela mais pra frente, quando ela começa a se articular de fato e articular movimentos políticos para minar o poderio dos militares, tá? Outra coisa, nós temos aí uma invasão numa peça teatral escrita pelo Chico Buarque, né, que se chamava Roda Viva, e o Comando de Caça aos Comunistas invadiu, prendeu artistas, prendeu músicos que estavam encenando a peça, que era uma crítica à indústria cultural, né? E esse embaraço todo é finalizado com o deputado Márcio Moreira Alves, próximo ao dia 7 de setembro, que ele pede, diante da tribuna parlamentar, ou seja, dentro do parlamento brasileiro, que houvesse um boicote ao 7 de setembro, inclusive insinuando para que as mulheres dos militares boicotassem os seus próprios maridos. Então isso gera um rebuliço gigantesco dentro da política institucional, e ele passa por uma comissão de ética para ver se ele vai ter o mandato cassado ou não. Eis que, né, chega próximo a dezembro, no dia 12 de dezembro de 1968, o deputado Márcio Moreira Alves não é cassado. E o governo, então, é pressionado pela linha dura, é claro, né, porque achava que o governo estava muito imóvel ali, né? Havia uma pressão muito grande por conta desses movimentos que eram organizados e pressionava a derrota da ditadura, a derrota dos militares, e havia um sentimento de que essas mobilizações estavam dando certo caldo, assim, né? E eis que, no dia seguinte, essa passagem na comissão de ética, onde o deputado não foi cassado, a linha dura pressiona e sai um ato institucional em cima da Constituição de 67, que é o ato institucional número 5, né? Que vem aí em dezembro de 1968, no dia 13 de dezembro de 1968. E esse ato institucional número 5 é o ato mais autoritário de todos os atos institucionais, né? É chamado também de golpe dentro do golpe, principalmente porque previa, né, um fechamento total do regime, impossibilitando inclusive o habeas corpus para aqueles que tinham sido cassados ou aqueles que tinham sido presos. Então, ou seja, todo julgamento ia ser feito na esfera militar, todo o habeas corpus não ia ser viabilizado no sistema jurídico tradicional, no sistema judiciário tradicional, ia ter que passar pela jurisdição, pelo sistema jurídico militar, né? E também dava o poder ao presidente a colocar o Congresso em recesso, certo? Então, isso acontece em setembro, há um fechamento do Congresso em setembro de 69, um fechamento de todas as assembleias estaduais, uma cassação de 88 deputados, né? Não há mais garantia política e constitucional a direitos individuais e direitos políticos e liberdade de expressão, prisões sem mandato, sem habeas corpus, e o governo federal começa a intervir nos estados e municípios estratégicos no Brasil, nomeando inclusive prefeitos, nomeando inclusive governadores, não tendo nem eleição indireta, nem eleição direta, tá? Então, o AI-5 de 68, final de 68, né, que dá as caras em 69, principalmente no governo Médici, que articula muito o AI-5, o Costa e Silva nem chegou a articular tanto porque ele passa por um problema de saúde e é afastado, e quem assume é uma junta militar,
né? Mas o Médici faz muito proveito, tira muito proveito do AI-5 e é também conhecido como o governante mais autoritário da história brasileira, né? O governante que mais perseguiu os opositores na história brasileira aí, né? Então, a ditadura está institucionalizada, o fechamento é total e é também conhecido como golpe dentro do golpe. Oposição censurada, afastada, né? E aí, então, nós temos os sistemas de informação dentro da ditadura sendo todos articulados. E qual é a reação, né, da oposição? Alguns fogem do país, né? Quem tem possibilidade de fugir foge do país. Muitos vão fugir para o Chile, inclusive, né, que tem uma receptividade principalmente por conta da ascensão do Salvador Allende, que era um socialista e que chegou ao poder pelas urnas, né, mas que vai ser derrubado em 1973, e aí eles têm que fugir novamente de lá. Muitas pessoas vão para a Europa, né, principalmente os artistas vão para a França e para a Inglaterra, né? E um outro grupo, né, outra parte desses grupos fica totalmente quietos, né, não tentam articular, quando tenta articular tenta fazer na clandestinidade, mas é muito perigoso, né? Então quem faz acaba sendo preso, torturado, denunciado e morto, né? E, claro, há uma reação aí militar também no Brasil, né? Então o movimento de guerrilha começa a se articular cada vez mais forte, né? Não é um movimento de guerrilha de massas. Quando a gente fala em movimento de guerrilha, a gente fala de dezenas de pessoas que acabavam se organizando em guerrilhas urbanas e rurais, às vezes, dependendo da guerrilha, até centenas de pessoas, mas geralmente eram dezenas, e essas dezenas de pessoas articulavam movimentos políticos estratégicos para pressionar o governo. E pelo menos dois desses movimentos estão exemplificados nesse slide. Um é o sequestro do embaixador americano em 1989, né? Que foi organizado pelo Movimento Revolucionário 8 de Outubro, né, e que eles pediam, e conseguiram de fato, né, a liberdade de 15 agentes políticos do MR8 que estavam presos. E depois nós temos também o sequestro do embaixador alemão em 1970, no meio da Copa do Mundo e tal, que é organizada por essas duas guerrilhas, a VPR e a ALN. Tá? E aí nós vamos também ter a troca de presos políticos, cerca de 40 presos políticos vão ser mandados para a Argélia, dentre eles muitos deles tinham sido presos no Congresso de Biúna, certo? Bom, nesse cenário, né, de 1968, final de 68, início de 69, há um afastamento do Costa e Silva por problemas de saúde e há então a posse da junta militar. A junta militar então acaba escolhendo o próprio Médici para ser o governante do Brasil, né, para ser o presidente do Brasil, e aí sim, então, devido a esse sequestro do embaixador, devido a esses movimentos que estavam pipocando no Brasil, e aí, né, vem esse afastamento do Costa e Silva, isso gerou, de certa forma, né, assim, uma crença, né, que poderia acontecer a derrubada do regime. Só que o Médici, então, começa a articular o AI-5, na prática, né? Então a cassação dos mandatos acontece, né? As prisões arbitrárias acontecem, né? A repressão violentíssima acontece e concomitante a isso, né? Juntamente com isso, acontece também o milagre econômico brasileiro. O milagre econômico brasileiro é um período em que a economia brasileira cresce em média 11% anualmente. Então é um número muito alto. É um número muito significativo, tá? Que é comparável até mais ao momento do JK, tá? Então, qual é o pilar de desenvolvimento para conseguir isso? O modelo desenvolvimentista. Não sabe como que esse modelo funciona? Acessa aí e estuda. Tem um vídeo que fala desenvolvimentismo do Vargas, tá? Tem um pouco de diferença, claro, mas lá eu traço também o conceito em linhas gerais. Basicamente, desenvolvimentismo em tripé, né? O Estado com um papel importante de gerenciamento da economia, né? Fortalecendo as indústrias de base, investindo em infraestrutura e atraindo o capital estrangeiro. Como que se atraiu o capital estrangeiro aqui? Com a desvalorização da moeda brasileira, né? Então o capital estrangeiro se sentia atraído aqui porque
tinha recurso para comprar. E também a economia brasileira foi incentivada por um mercado interno de consumo, geralmente passado pelas classes médias e as classes altas. Beleza? Bom, é nesse período aí que nós temos também a importação de máquinas e equipamentos e o crescimento em média, como eu disse para vocês, cerca de 11,4%. Resultado disso, né? Aumento da dívida externa, principalmente porque nós nos endividamos muito e também muita gente, muitas empresas enviando lucro para fora, tá? E a criação e o aumento das estatais, tá? Que eu vou falar daqui a pouquinho, um pouquinho mais para vocês sobre quais estatais tiveram grandes investimentos aí e grandes aumentos, beleza? Sobretudo uma hidrelétrica bastante conhecida, que é a hidrelétrica binacional de Itaipu, certo? Que abastece toda a região centro-sul praticamente, tá? E ao mesmo tempo, como não há espaço para manifestação política e vale lembrar como a população consegue esse emprego, né? Que eu já expliquei no início do vídeo. A oposição tem dificuldade em articular movimentos políticos que contestem o regime, certo? Então o que nós vamos ter aí, né? Como único mecanismo de protesto, o protesto que vai acontecer através da música que a gente viu, né? Que tem a música de protesto liderada pelo Chico Buarque, né? Liderada por cantores importantes do Brasil, mas que também logo em seguida, dentro do governo Médici mesmo, essa música de protesto é castrada, né? O Festival Internacional da Canção, que pegou o governo Costa e Silva e um pouquinho do Médici, vai ter bastante limitação, mas a canção é um espaço de protesto. E também nós vamos ter aí o ápice da luta armada, sobretudo em Caparaó, que nós já falamos, no Vale do Ribeira, em São Paulo, e a guerrilha do Araguaia, que juntava aí pelo menos 70 guerrilheiros, tá? A guerrilha urbana, a ALN, né, com o Carlos Marighella, e a reação foi uma reação extremamente violenta, de mortes, inclusive os burocratas militares incentivando, colocava geralmente recrutas para atacar e fazer a fiscalização dessas guerrilhas, e financiavam esses recrutas no gogó. Falavam, ó, pode matar, matem à vontade, porque aqui burocraticamente a gente acaba limpando, vocês não vão ter responsabilidade com nada, né? Então havia um incentivo para que esses militares recém-alistados participassem desse movimento de guerrilha urbana, né? E esse movimento de guerrilha urbana tinha inspiração em guerrilhas que aconteceram no mundo e que tiveram sucesso. Mas ao mesmo tempo, em 68 veio a notícia de que o Che Guevara havia sido assassinado na Bolívia, foi capturado e assassinado na Bolívia, né, numa guerrilha fracassada, né? Então, o que acontece? Essas guerrilhas urbanas que fazem, obviamente, né, as rurais, treinamento militar para tentar desestruturar militarmente o governo. As urbanas faziam sequestro de embaixador, claro, assaltos a bancos, muitos dos bancos colaboravam com a ditadura, né? Fazia movimentos para que o poder da ditadura fosse contestado, tá? E aí o resultado disso é uma reestruturação com financiamento, com aparato gigantesco dos sistemas de repressão, como o DOPS, que havia sido criado lá no Getúlio Vargas e é todo reestruturado agora na ditadura militar brasileira, né? O DOI-CODE também, que estava sempre ocupado pelos tenentes, pelos coronéis de baixa patente, aí, que era geralmente os caras da linha dura e que sistematizaram sistemas de tortura no Brasil. E a OBAN, a Operação Bandeirante, que era financiada por empresários, sobretudo aí tinha um empresário bastante famoso do grupo Ultra, que bancava determinadas operações para sequestrar esses opositores, para sequestrar esses caras que atrapalhavam o governo político dos militares, certo? Então, violenta tortura, prisões arbitrárias e, ao mesmo tempo, essa urbanização crescente que o Brasil passava, viabilizada pelo consumo também, por esse milagre econômico, despertava certa manipulação pelo regime também. As pessoas ficavam, óbvio, estavam embebidas também
da política, de propaganda, da castração da imprensa, os sistemas de informação estavam totalmente reprimidos, a imprensa não tinha liberdade para trabalhar, a educação era vigiada de perto, os professores eram perseguidos de perto, né, perseguidos e não deixar, vistos de perto aí para não deixar com que as coisas saíssem do comando dos militares. Então, essa classe média, embebida por esse consumo, né, bebendo um pouco do que aconteceu no milagre econômico, apoiava o regime e fortalecia o regime, né? Claro, nem todos, obviamente, né? Bom, e aí então essa propaganda do regime é baseada em conceitos que a gente sabe desde então. Uma política ufanista, né, de defesa do conceito de Estado, de nação, bastante autoritário, né? E uma prática de ufanismo bastante persistente, como por exemplo o lema, né, Brasil ame-o ou deixe-o, bastante autoritário no sentido de que amar o Brasil significava amar o governo, amar as diretrizes políticas que estavam sendo realizadas. Ao mesmo tempo, pessoal, nós tínhamos alguns ganhos no esporte que eram amplamente usados pela ditadura militar, como se o Brasil fosse uma referência mundial, não só no esporte, mas também no mundo, economicamente. Então foi um período de otimismo para determinados grupos no Brasil, embora ainda haja fome no Brasil, sobretudo no sertão nordestino, bastante grande, no norte brasileiro, tudo mais. Mas, obviamente, que o centro político brasileiro desconsidera isso e favorece mais uma imagem que se quer passar. E qual era a propaganda do esporte? Bom, vamos lá. No futebol masculino, o Brasil vence a Copa do Mundo de 70, é o tricampeonato, onde o Pelé joga muito, com 30 anos de idade e tal. Então, isso coloca, né, para os brasileiros de que o Brasil é uma potência e tal. No automobilismo, né, que a gente hoje conhece como Fórmula 1. O Emerson Fittipaldi ganha, né, 3 títulos, 72, 73, 74. Então o cara também se torna uma referência, todo mundo olha e fala, vixe, né? Aí você começa a ver futebol, Ayrton Senna, né, mais recente. E no boxe, o Éder Joffre, que ganhava todas as lutas, passou praticamente mais de 20 lutas sem perder, sendo campeão e tal, e era uma referência esportiva para o Brasil também. Então, a ditadura militar utilizava esses ícones políticos, né, esses ícones do esporte, para legitimar esse ufanismo, para construir esse ufanismo. E esses esportistas, muitas das vezes, colaboraram com esse regime, né? Colaboraram com essa propaganda também. Ao mesmo tempo, esse espírito entusiasmado estava tão grande dentro do espírito aí político brasileiro que as obras faraônicas começaram a ser construídas, né? Que é a Transamazônica, por exemplo, que era uma rodovia que ia cortar 7 estados na Amazônia, né? Que até os dias de hoje passa por uma situação extremamente precarizada, né? Porque imagina o investimento disso, imagina. E isso é o caráter do desenvolvimentismo, né, pessoal? Levar aquilo que se acredita como desenvolvimento para setores que são considerados atrasados, né? Não consegue compreender a potencialidade da floresta como sendo uma floresta. Acredita que civilização é asfalto, né? Então a Transamazônica vem aí para legitimar essa política desenvolvimentista, né? E a hidrelétrica de Itaipu, que eu disse para vocês também, que é uma obra infraestrutural, né? Sobretudo é pensada também a hidrelétrica de Itaipu a partir da crise do petróleo de 73, que coloca um fim no milagre econômico brasileiro. Por que coloca um fim? Porque os bancos internacionais entram em crise com o aumento do petróleo, sobretudo por conta de uma guerra provocada pelos Estados Unidos no Oriente Médio. E aí esses bancos internacionais em crise com os seus credores aumentam a taxa de juros demais, e pede para que esses países paguem logo. Então o que acontece? Né? O dólar passa a ser muito procurado, né? E esses bancos internacionais que também são credores brasileiros cobram o Brasil. Então o resultado que a gente tem
né, o mercado brasileiro, o mercado interno brasileiro começa a ficar bastante limitado, esse capital estrangeiro não chega mais ao Brasil e, pelo contrário, a gente tem uma dívida para pagar, né? Então aí, nesse cenário, nós temos uma linha dura que é colocada em xeque, né? Que é colocada em xeque, que é questionada porque ela não consegue lidar com essa crise do petróleo de 73, certo? E aí há um aumento da influência da linha branda e um nome, né, para tudo isso vai ser esse... Opa, peraí, desculpa. Aqui, o Ernesto Geisel, tá? Então, 74 vai ser o início do governo Geisel e depois nós vamos estudar também o Figueiredo. Beleza, minha gente? E aí, em 74 e 75, aí eu vou falar que um pouquinho, discutir um pouquinho, né, de como aí a ditadura vai retraindo. Então, de 64 a 74, aumento da repressão, né, até 75 mais ou menos, aumento da repressão. E depois de 75 há uma distensão, mas no entanto não significa que não existia repressão. Existia também e muito, tá? E também no plano econômico a gente vê também esse movimento, né, de estabilidade econômica nos primeiros governos, no governo do Castelo Branco, crescimento econômico no meio do governo Costa e Silva e no governo Médici, um crescimento que a gente chama de milagre econômico. Depois no governo Geisel nós vamos ter também crescimento econômico, mas não tanto quanto foi no milagre econômico. E depois do Geisel, no João Figueiredo, nós vamos ter uma retração do PIB e uma crise econômica. Beleza, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado. Curta o vídeo, se inscreva no canal e deixe seu comentário para algo que ficou faltando. Valeu!